Boa noite, então. Vamos começar a antepenúltima apostila da disciplina. Hoje a gente vai falar sobre validação e verificação de código, ou seja, testes de código, né? A gente continua avançando na questão da programação, da qualidade de software obtida através da boa programação. Validação e verificação. Essa frase aqui ela é antiga, mas ela até hoje continua sendo válida. Testes podem mostrar a presença de erros, mas não a sua ausência. Isso é uma coisa que todo programador aprende, ou aprende na prática, ou aprende na teoria, né? De um jeito ou do outro. A gente nunca pode falar que um software ele não tem erros. Um software sempre vai ser passível de ter algum erro dentro dele. Então, fazer verificação e validação são técnicas fundamentais para você identificar se o software possui erro e se está de acordo com o que foi especificado. Construir certo da primeira vez é o objetivo fixado por todas as engenharias, não só a engenharia de software. Um defeito de fabricação que cause falha em um avião ou afete a segurança de um edifício não é admissível. Em software, muitas vezes, desenvolvedores têm uma atitude bem mais complacente e empregam, por exemplo, o método de escrever, testar, modificar, até obter o resultado desejado. Essa alternativa é extraordinariamente dispendiosa e há boas chances de que seja preciso refazer todo o projeto novamente. As atividades de verificação e validação servem para assegurar que o software funcione de acordo com o que foi especificado e atenda aos requisitos dos stakeholders, ou dos interessados no funcionamento do projeto, né? Essas atividades constituem um processo iniciado com as revisões dos requisitos, passando pelas revisões da análise e do projeto de software, e as inspeções de código até chegar nos testes. A verificação é um processo de determinar se a saída de uma fase está de acordo com os requisitos especificados na fase anterior. Verificar não é demonstrar que a saída de uma fase do desenvolvimento é correta, mas averiguar se o software está de acordo com as especificações pré-estabelecidas. Já a validação é o processo de confirmar que a especificação de uma fase ou do sistema completo é apropriada e consistente com os requisitos. A diferença entre verificação e validação é explicada de forma sucinta com as seguintes perguntas. O que é verificação? Estamos construindo certo o produto? Ou seja, o produto está sendo construído da forma correta? Ele vai ser um produto com uma qualidade suficiente para ter poucos erros? Já a validação significa estamos construindo o produto certo, que significa, então, saber se o produto está de acordo com aquilo que o usuário precisa. Então veja que são coisas bem diferentes. Uma coisa é você fazer um produto sem erros, outra coisa é você fazer o produto que o usuário precisa. Você tem que ter essas duas coisas juntas. A verificação consiste, então, em identificar defeitos e possíveis problemas de um componente pronto, enquanto que a validação busca avaliar se a construção do componente segue os requisitos pré-definidos. Algumas atividades de validação e verificação já foram mencionadas. Lá no capítulo 9 a gente falou sobre PBR, no capítulo 12 a gente falou sobre métricas, e nesse capítulo a gente vai falar especificamente sobre teste e revisão. Ou seja, nós falamos sobre codificação nas 2 semanas anteriores, agora a gente já chegou na fase da revisão e do teste daquilo que você pode ter usado, o que você pode ter codificado. Os testes acima comentados utilizam a execução do software para obter informações e são assim considerados técnicas dinâmicas de verificação e validação. As revisões de software analisam e verificam as diversas fases do processo de desenvolvimento. Abrangem os documentos requisitos, os diagramas de análise de projeto e o próprio código-fonte. As revisões são consideradas técnicas estáticas de validação e verificação. Então, por não envolverem a execução do produto. Essa distinção entre dinâmico e estático a gente já tinha falado anteriormente. Dinâmico
são os testes. Estáticos são as revisões. Por que os testes são considerados dinâmicos? Porque para você testar, você tem que ter o programa pronto rodando. Por isso que é chamado de dinâmico. Agora, para você fazer revisão do projeto, você não precisa do programa rodando. Então, isso é chamado de uma atividade estática. Classificando defeitos. Existem diferentes tipos de defeitos que podem ocorrer nas etapas de desenvolvimento do software. Conhecê-los e compreender as diferenças permite escolher ferramentas e técnicas corretas para tratar cada caso. Armazenar informações históricas sobre defeitos permite a gerentes compreender melhor o processo de desenvolvimento em suas organizações e antecipar a repetição dos mesmos problemas em novos projetos. O uso de dados históricos, sobretudo quantitativos, é recomendado no nível 4 do CMMI, enquanto a prevenção de defeitos, ou melhoria contínua também pode ser tratada aqui, é uma área-chave do nível 5. Um exemplo de técnica para classificar e tratar defeitos é o DPP, Defect Prevention Process, o processo de prevenção de erros da IBM. Ele engloba 4 tarefas-fase. Primeira, análise causal, realizada sistematicamente, equipe de ação apoiada pela gerência, reuniões de partida e ferramentas e bases de dados para registros de informações. Vamos então entender cada uma das 4 fases. Primeiro, a análise causal. É efetuada em reuniões que sucedem o fechamento de uma fase de desenvolvimento. Para cada defeito tratado na fase, procuram-se respostas a perguntas como: qual a categoria do defeito? Como foi introduzido no projeto? Em que fase foi introduzido? E como novos defeitos similares podem ser evitados? A equipe de ação apoiada pela gerência tem o propósito de garantir que ações preventivas sejam efetuadas para garantir que os defeitos sejam evitados. A equipe deve se reunir periodicamente e elaborar processos documentados, implementados por ela mesma ou por outras equipes. As reuniões de partida são realizadas a cada início de uma nova fase de desenvolvimento. São lideradas por um programador-chefe que deve apresentar os objetivos da fase, as informações disponíveis para o trabalho, técnicas e critérios de validação e listas de erros comuns. As ferramentas e bases de dados são necessárias para organizar o volume de informação gerado pelas atividades de teste. Alternativas como os planilhas de dados servem como soluções paliativas, mas a longo prazo é provável que sua utilização se torne muito confusa. As ferramentas para a gerência de bases de dados de defeitos não são muito comuns. Um exemplo comercial é a Mercury Text Director. A aplicação da DPP em diversos projetos da IBM mostrou melhoria na produtividade e na qualidade do software. A redução nos defeitos atingiram em média 50%, com investimentos relativamente baixos. Ainda na IBM foi também desenvolvida uma abordagem para o acompanhamento de defeitos, denominada classificação ortogonal de defeitos. O objetivo é classificar os defeitos em diversas dimensões que permite capturar o máximo de informação a respeito de cada problema. A classificação é feita considerando dimensões listadas na tabela aqui. Então, todas essas são dimensões que estão ligadas a um defeito específico. Então, para cada defeito, você pode enumerar todas essas questões que estão aqui. A atividade, que é o momento em que o defeito foi encontrado. O gatilho, que é a causa para a aparição do defeito. O impacto, ou seja, descreve os efeitos que aquele erro, aquele defeito está causando para o cliente. O alvo, que representa qual a entidade deve ser corrigida. O tipo de defeito encontrado. O qualificador, que permite classificar um defeito em omissão, quando faltou algo no software. Incorreção, que foi preciso uma modificação. Um excesso, algo foi removido como documentação não pertinente. A idade do defeito, que identifica se o defeito foi encontrado em uma entidade base que já existia, numa entidade nova, se é uma entidade reescrita ou recorrigida. E a fonte, que identifica se o componente contendo o defeito foi produzido dentro da empresa ou fora da empresa. Outra empresa que elaborou uma classificação de defeitos foi a HP. A primeira descrição do método da empresa apareceu no livro publicado por Brad Caswell. Um dos objetivos principais do método era descobrir as causas dos defeitos. O método evoluiu com o tempo e uma classificação de defeitos com algumas semelhanças com o método da IBM passou a ser usada.
Essa classificação é apresentada na figura 16.1, conforme se pode observar, há 3 dimensões de análise. A origem, que identifica qual artefato contém defeito, o tipo, que permite precisar o que estava errado com o artefato, e o motivo, que serve para identificar o que causou a aparição do defeito. Então nós temos aqui a origem, que é a pergunta onde, o que é a pergunta, o tipo, que é a pergunta o que, e o modo, que é a pergunta por quê. Então a gente pode classificar onde ocorreu o defeito, o que ocorreu e por que ocorreu. Interessante a gente perceber aqui os tipos de erro batem com a outra classificação: omissão, obscuro, erro, melhoramento ou modificação. Teste. Como que a gente pode fazer um bom teste? Existem diferentes definições na literatura sobre o que é um teste de software. 2 delas são, vamos lá, a primeira definição do que é teste. O processo de avaliar um sistema ou um componente de um sistema por meios manuais automáticos para verificar se ele satisfaz os requisitos especificados ou identificar diferenças entre resultados esperados e obtidos. O processo de executar um programa com o objetivo de encontrar erros. São essas 2 definições. Então, o objetivo do teste é encontrar defeitos, revelando que o funcionamento do software em uma determinada situação não está de acordo com o esperado. Um teste bem-sucedido identifica defeitos que ainda não foram descobertos e que podem ser então corrigidos pelo programador. Quando a atividade de testes é planejada de maneira sistemática e rigorosa, pode ser utilizada como um dos parâmetros para estimar a confiabilidade e a qualidade de software construído. Esses parâmetros de confiabilidade, qualidade e número de defeitos a gente já abordou anteriormente na parte de métricas. Um ponto difícil a resolver é determinar quantos recursos devem ser alocados à realização de testes. O fato de um software produzir saídas corretas não implica sua aprovação. É possível que simplesmente os testes não tenham sido suficientemente rigorosos. O esforço para o teste de um software deve ser compensatório. Ou seja, deve haver um balanceamento entre o tempo e o custo de teste em um software e a quantidade de defeitos encontrados. A gente já comentou no capítulo 3 que o número de defeitos encontrados segue uma curva logarítmica que decresce com o tempo. É uma curva que faz assim. Oportunidades de melhoria de qualidade por remoção de defeitos se tornam mais raras e, em razão disso, a atividade de teste começa a ser percebida como muito custosa. Os recursos alocados para os testes, tempo, ferramenta, pessoas, fazem parte da definição do projeto do software e não deveriam ser decididos, como infelizmente é comum, durante a realização dessa atividade. Um histórico de experiências anteriores da empresa serve para auxiliar o gerente a estimar os recursos necessários aos testes de um novo projeto. Um princípio adotado ao testar um software é o de Pareto. Ele afirma que existe um forte desequilíbrio entre causa e efeito, entre esforços e resultados e entre ações e objetivos alcançados. De maneira genérica, o princípio de Pareto afirma que 80% dos resultados que obtemos estão relacionados com 20% dos nossos esforços. Joseph Juran, um especialista em qualidade, generalizou esse princípio para outras áreas. Em programação, pode ser aplicado ao afirmar que 20% dos componentes de um software concentram 80% dos defeitos, o que é verdade. 20% dos problemas estão dentro, 80% dos problemas estão em apenas 20% do tamanho do código. É evidente que a afirmação é genérica, mas o princípio sugere que os desenvolvedores concentrem seus esforços nos pontos mais frágeis de um programa. Como os recursos para os testes são geralmente escassos, um teste bem-sucedido é aquele que, ao mesmo tempo, é econômico e encontra o máximo de defeitos. Para atingir esse objetivo, devem-se testar situações pouco prováveis ou mesmo absurdas. A pouca frequência de ocorrência torna tais situações justamente inesperadas aos programadores. Uma boa estratégia consiste em planejar os testes antes da codificação do software, exatamente como sugerido na metodologia XP. Existem ao menos 2 vantagens neste planejamento. A primeira, identificar o que será testado, documentando as entradas e as saídas dos procedimentos e servindo de informação histórica para auxiliar os testes seguintes.
E segundo, auxiliar na codificação do software. Uma vez que o programador descreve antes de iniciar a implementação os casos de teste, que podem ser guias de possibilidades de defeitos e exceções no software. E aí vamos falar sobre confiabilidade e disponibilidade. A confiabilidade do software pode ser definida como a probabilidade de este operar sem apresentar falhas, em um dado contexto de uso e um intervalo de tempo determinado. Então, os testes devem ser mais rigorosos à medida que a confiabilidade se torne uma característica de maior peso num modelo de qualidade. Em um software de edição de textos, um resultado como uma falha a cada 10 elevado à terceira documentos não tem a mesma importância de que uma falha a cada 10 elevado à terceira pousos de uma aeronave. Enquanto no caso do editor de texto é possível que o desenvolvedor nem mesmo deseje corrigir a situação, no caso do controle aéreo, está claro que o critério deve ser mais rigoroso. Para garantir maior confiabilidade, é preciso maior investimento de tempo e recursos e a realização de testes mais detalhados. A informação de falhas obtidas por testes de execução é de natureza essencialmente estatística, como a gente já comentou no capítulo de métricas. Outras soluções são, então, necessárias, como a aplicação de técnicas formais de desenvolvimento ou a interpretação abstrata. E aí vamos chegar finalmente a um plano de testes. Uma atividade de testes bem organizada pressupõe planejamento. O plano de testes facilita a comunicação entre os envolvidos no desenvolvimento do software a propor um padrão de referência a ser seguido. O padrão apresentado a seguir é uma adaptação do padrão de plano de testes da IEEE, abrangendo o planejamento, especificação e documentação dos testes. Caso sejam necessárias mais sessões, essas devem ser incluídas após a última. E aí vem o padrão IEEE para planos de teste. Então, esse padrão IEEE, ele define que você deve deixar documentado todas essas questões a respeito do plano de teste. Você deve definir qual o propósito dos testes, um identificador único para os planos de teste específico, uma introdução que resume quais itens e funcionalidades serão testados, a listagem desses itens, a listagem das funcionalidades, qual a abordagem que vai ser adotada para se fazer os testes das funcionalidades, os critérios de aceite em relação a esses testes, a suspensão, que especifica os critérios para suspender parte ou toda atividade de teste, quais os produtos, ou seja, o que vai ser produzido desses testes, quais documentos serão produzidos, como planos, procedimentos, logs, relatórios, identificação das tarefas de teste especificamente, qual o ambiente que vai ser utilizado para fazer os testes, qual a responsabilidade de cada uma das pessoas dentro da equipe de testes, se vai ser realizado algum treinamento, qual o cronograma para esses testes, os riscos que estão associados a esses testes e as aprovações, que especificam os nomes e as pessoas responsáveis por aprovar o plano de testes. Então veja que aqui a gente tem basicamente um relatório de planejamento de tudo que deve ser definido para um plano de testes. Lembrando que o nosso trabalho final da disciplina, que vale 20 pontos, ele é justamente fazer um plano de testes, tá? Já estou dando uma dica para os únicos 2 alunos que apareceram na aula tão importante. Esse aqui é o plano de teste que vocês vão fazer como trabalho final da disciplina. Vamos então falar sobre casos de teste. Ao tratar programas de computador, o número de possibilidades a serem verificadas pode atingir facilmente uma cifra astronômica. Cada teste da função, contendo um conjunto de entradas diferentes, nesse caso composto de um único valor, é chamado de caso de teste. Idealmente, os testes devem abranger o maior número de situações possíveis. Escolher bem os exemplos mais representativos de tais situações é uma condição essencial para que os testes contribuam com a verificação da qualidade do programa. Seria interessante se você pudesse continuar testando o software até o infinito, ou seja, testar até você ter certeza que não tem erro nenhum lá dentro. O problema é que, primeiro, você nunca vai ter essa certeza. O segundo é que, uma hora o dinheiro acaba e você tem que parar de testar, né?
Dijkstra afirmou que testes podem mostrar a presença de erros, mas não a sua ausência. Então, para compreender claramente o motivo, considere esse exemplo. Int calcular com char de C. Os exemplos são sempre em C++, né? A função recebe um único byte como parâmetro de entrada. Se não houver acesso a nenhuma variável global estática e nenhuma chamada de função, serão necessários 256 testes diferentes para cobrir todas as possibilidades da operação dessa rotina. Se agora incluirmos um segundo parâmetro, supondo que i seja um inteiro comum de 32 bits, o número de possibilidades passa para 256 vezes 2 elevado a 40, ou seja, mais de 1 trilhão de testes possíveis. Supondo que o computador possa testar 1 milhão de combinações por segundo, seriam necessários 12 dias para garantir que a rotina funciona para todas as entradas possíveis. Um exemplo simples mostra por que é geralmente impossível garantir a ausência de erros em um programa. A complexidade combinatória ultrapassa amplamente a possibilidade de realizar um teste completo. Por esse motivo, é preciso organizar a tarefa, por exemplo, escolhendo corretamente os casos de teste de maneira que seja eficiente. E aí, o problema não é só esse. A gente ainda tem fatores psicológicos. Há duas boas razões para que o programador não teste o próprio código. O propósito de um caso de teste é, de certa forma, destruir o trabalho do programador revelando um defeito. Então, segundo Jordan, o autor não possui nenhuma motivação psicológica para inventar casos de teste que demonstrem que o seu produto está com falhas ou errado. Tratam seus programas como frágeis peças de porcelana chinesa e fornecerão casos de testes que certamente não confundirão os delicados mecanismos dentro do código. O que a gente está querendo dizer aqui é que o programador é uma pessoa acostumada a construir. E quando ela é chamada para fazer casos de teste, ela está dentro de uma atividade de destruição. Essa ideia de destruição, então, é comentada por Weinberg. Como o código é resultado do trabalho intelectual do programador, procurar erros é uma espécie de ataque às suas próprias convicções. Essa situação provoca um fenômeno chamado dissonância cognitiva, no qual o indivíduo resiste a cumprir a tarefa. Um programador que realmente vê seu programa como uma extensão do próprio ego não tentará encontrar todos os erros. Ao contrário, tentará provar que o programa está correto, mesmo que signifique ignorar erros que, para outras pessoas, são gravíssimos. Um segundo motivo é que dificilmente o programador consegue criar um caso de teste que rompa com a lógica do funcionamento de seu próprio código. Entretanto, são justamente essas situações impossíveis que devem ser verificadas. Um bom exemplo disso foi comentado no capítulo 14. Uma rotina que jamais receberia um parâmetro nulo acabou falhando exatamente por causa disso. E aí há dois tipos de casos de teste que revelam falhas com uma certa frequência. Escolher valores limites de parâmetro ou combinações de valores que violem as especificações do software. Para que o resultado de um teste de software seja confiável, é preciso garantir que os casos de teste utilizados cubram o maior número de possibilidades de execução. Um conjunto de casos de testes é adequado para poder distinguir um produto correto de um produto incorreto. Por exemplo, essa linha aqui, if A igual a B. Para executar os dois caminhos criados no programa, são necessários dois casos. Um em que as variáveis sejam iguais e outro que as variáveis sejam diferentes. Mas suponha, agora, que ao escrever o código, o programador tenha cometido este erro. I maior ou igual a B. O caso de teste I igual a 1, B igual a 2, forneceria o mesmo resultado tanto na versão correta quanto na versão errada do programa. É incapaz de revelar um defeito. O caso de teste que funcionaria aqui seria, por exemplo, A igual a 2, B igual a 1. Uma técnica proposta para avaliar casos de testes é a análise de mutantes. Ela consiste em gerar automaticamente versões do programa contendo defeitos e depois verificar quais casos de teste serão capazes de distinguir entre tais programas. As versões com defeitos são chamadas mutantes e os defeitos são obtidos por modificações aleatórias, como substituir um sinal de menos por mais ou simplesmente remover uma linha de código. Basicamente, dado um programa P e o conjunto de casos de teste T, que devem ser avaliados, percorre-se uma série de passos. A execução de P, geração de mutantes M,
execução de mutantes, o cálculo de score da mutação e a análise dos mutantes. A análise de mutantes clássica é inviável na prática. Por isso que eu li isso correndo, tá? Porque isso aqui realmente é perda de tempo teórica. Pois tem um custo computacional muito elevado. Uma alternativa mais recente consiste em realizar mutações dos requisitos de um projeto. Nesse caso, em vez de testar um programa, são testadas as suas especificações. Continua para mim muito ruim essa história de análise de mutantes. Não vou falar mais sobre isso. Vamos passar direto para tipos de teste, que isso é teste sério, com certeza. Existem vários tipos de testes, cada qual com as suas vantagens e limitações. Um tratamento completo exigiria um livro à parte, como o de Kanner. Caixa preta e caixa branca. A classificação mais genérica para testes é provavelmente a divisão entre caixa preta e caixa branca. O teste caixa preta é também chamado de teste funcional. O teste caixa preta é usado também na engenharia, no problema da identificação de sistemas, e advém do fato que, ao analisar o comportamento de objeto, ignora-se totalmente a sua construção interna. Um teste caixa branca, ao contrário, é aquele que o analista tem total acesso à estrutura interna da entidade sendo analisada. O teste caixa branca também é conhecido como teste estrutural e permite, por exemplo, que o analista escolha partes específicas de um componente para serem testadas. Então a gente tem aqui um teste caixa preta, você faz a execução do programa sem saber a lógica interna, e um teste caixa branca, à direita, onde você tem acesso à lógica e pode determinar, programar, planejar a sequência de testes de acordo com a lógica interna que você está vendo. O fato de conhecer o código do programa permite que o avaliador projete testes mais precisos. Por exemplo, se a definição da função G para o programa da figura 16.3 afirma que ela não aceitará valores negativos, um avaliador poderia provocar uma chamada e descobrir que um tratamento de exceções não está corretamente implementado. Já no caso do teste caixa preta, um avaliador poderia testar a função para 100.000 novos valores diferentes no intervalo, sem conseguir detectar o mesmo defeito. Mas veja que o teste de caixa preta também tem sua vantagem, tá? O teste caixa preta é baseado nos requisitos funcionais do software. Como não há conhecimento sobre a operação interna do programa, o avaliador se concentra nas funções que o software deva desempenhar. A partir da especificação são determinadas as saídas esperadas para certos conjuntos de entradas de dados. Esse tipo de teste reflete, de certa forma, a ótica do usuário que está interessado em se servir do programa, sem considerar os detalhes de sua construção. Comparado a outros tipos de teste, este é relativamente mais simples. O teste é particularmente útil para revelar problemas, tais como funções incorretas ou omitidas, erros de interface, erros de comportamento ou desempenho e erros de iniciação e término. Um exemplo simples de aplicação é verificar a consistência de dados de interface. Um exemplo de aplicação do teste é fazer entradas erradas de dados e observar. Ao realizar o teste, o avaliador deve buscar simular erros que o usuário pode cometer e que fogem da especificação do programa. Por exemplo, usar como data de nascimento a data atual ou a data futura, preencher campos com um número insuficiente de caracteres, por exemplo, digitar apenas 123 para CPF ou nome ou telefone, código de CPF ou CEP errados, preencher campos como nome com valores muito grandes, deixar campos de entrada vazios ou preenchê-los com espaço em branco e zeros, usar valores negativos para números, não respeitar tipos de dados, como digitar letras e símbolos no campo idade. Além da interface, pode-se verificar a execução das funções ou tarefas inteiras. Para exemplos de testes são duplicar informações, imprimir relatórios com base de dados vazias, procurar registros inexistentes. Por fim, os testes caixa preta podem ser realizados também com componentes de software, como módulos em questão. O usuário de software pode ser um programador que utiliza uma rotina ou uma biblioteca em seu código. Um teste caixa preta, neste caso, serve para avaliar o comportamento de um componente sem que se conheça sua construção. Assim como é feito no teste do programa, um avaliador deve definir casos de teste que sejam suscetíveis de revelar problemas, como, por exemplo, utilizar valores nulos para ponteiros, utilizar valores muito grandes ou muito pequenos para números,
utilizar valores negativos para a quantidade. Conforme comentado na sessão, teoricamente é impossível abranger todas as possibilidades e afirmar com certeza que um teste de caixa preta garante o funcionamento do software. Entretanto, se o teste for realizado corretamente, poderá fornecer bons indícios sobre a qualidade do produto. E aí vem os testes de caixa branca, que são projetados em função da estrutura do componente e podem permitir verificação mais precisa do comportamento do produto. O teste caixa branca permite ao avaliador concentrar a atenção nos pontos mais importantes ou perigosos do código. Porque veja, o teste de caixa branca ele é planejado de olho no código que foi montado. Então você pode identificar lá no código aqueles pontos em que devem ser mais testados. Há, entretanto, um elemento comum entre testes caixa preta e caixa branca. Em ambos os casos, o avaliador não sabe qual será o comportamento do produto em uma determinada situação. Esse fato pode parecer, a princípio, paradoxal para o teste caixa branca, uma vez que o avaliador tem total acesso aos componentes internos do produto. Contudo, a imprevisibilidade resulta da complexidade combinatória. Para compreender melhor essa situação, considere, por exemplo, esta linha de código aqui. Essa linha pode levar à divisão por zero em dois casos. O f de i retorna um valor nulo ou o g de j retorna um valor igual a h. Sem conhecer a função f, sabemos que se o tipo de dado da variável i tiver 32 bits, existirão 2 elevados a 32 casos a serem testados. Conhecer a estrutura de f não é suficiente para reduzir a quantidade de testes. Essa estrutura pode ser complexa, contendo várias camadas e outras funções. O teste de caixa branca torna-se mais difícil à medida que a complexidade do sistema aumenta. Alguns testes de caixa branca podem ser realizados efetuando modificações no programa. Exemplificando, observe essa linha. Suponha que o avaliador esteja interessado em saber o que ocorre se o campo PTR contiver um valor nulo, ou ainda, quando R1 é um ponteiro nulo ou inválido, uma vez que uma falha em fun, que é a função, teria consequências desastrosas. Pode ser difícil forçar essa condição dentro do código apenas operando a interface do programa. Uma maneira de fazê-lo é efetuar uma modificação temporária no programa. A versão de testes resultantes deve ser executada e os resultados observados. Naturalmente, é preciso um cuidado especial com o controle de versões do software. A versão de teste, bem como o executável resultante, não deve jamais ser confundida com a versão correta. Então veja o que ele fez aqui. Ele sabe que aqui, se retornar nulo, é um problema para o software. Então, antes dele tentar colocar esse PTR nulo ou esse R1 nulo, ele simplesmente joga null na entrada da função para ver o que retorna. Essa é a ideia aqui, no caso. Testes de estresse são realizados para obter o software e submeter o software a situações extremas. Basicamente, o teste de estresse baseia-se em testar os limites do software e avaliar seu comportamento. Assim, avalia-se até quando o software pode ser exigido e quais as falhas decorrentes do teste. Os testes de estresse são fundamentais em aplicações em que a eficiência seja característica importante. Por exemplo, servidores de arquivos e servidores web, que devem atender às solicitações de grande número de clientes, aplicações industriais, tais como os controles de uma refinaria de petróleo, jogos de computador que precisam de um desempenho aceitável para serem viáveis comercialmente. Vamos considerar como exemplo a implementação de um servidor web utilizado em e-commerce. Ao estabelecer os requisitos de sistema, fixou-se um máximo de 5.000 transações por minuto para uma determinada plataforma de execução. Um teste de estresse pode, então, ser feito para responder às várias perguntas. O sistema consegue atingir o objetivo? Qual o número máximo de transações realmente possível? Se a plataforma de execução se degradar, como o sistema se comportará? Em certos casos, é preferível que a execução do programa seja mantida mesmo que se degrade, evitando uma parada completa. Um exemplo típico são sistemas financeiros, possibilidades de falhas sobre condições de operação difícil, como registrar operações incorretas, devem ser detectadas e evitadas. Um bom teste de estresse, então,
deve poder revelar essas informações aos avaliadores. A grande dificuldade de realizar um teste de estresse é configurar adequadamente a plataforma de execução. Por exemplo, se o avaliador está interessado em saber a quantidade mínima de memória disponível para que um programa funcione, retirar fisicamente chips da RAM é uma solução muito trabalhosa. Além da RAM, há diversos outros parâmetros, como disco, CPU, instalações de rede, e seria inviável montar e desmontar um computador com diferentes configurações para todos os testes. Por isso se utilizam ferramentas de estresse. No caso aqui, hoje em dia existe uma coisa chamada sistema virtual, né? Sistema operacional virtual, onde você pode instalar, abrir uma sessão uma sessão virtual de um sistema operacional como o Windows, por exemplo, e regular dentro dessa sessão quanto de memória RAM você vai deixar disponível para aquela sessão. Eu estou falando de máquinas virtuais, né? Então esse problema está superado com a utilização de máquinas virtuais, onde você pode regular essas questões aqui e verificar quanto de memória o programa precisa para ser executado. Então eu nem vou tratar dessas ferramentas que estão sendo descritas aqui embaixo. Testes de integração. Quando todos os componentes de um software foram testados, surge a pergunta: quando estiverem integrados, continuarão funcionando? O teste de componentes individuais antecede o teste de integração. Contribui para assegurar a correção dos componentes individuais, mas não é capaz de garantir que as dependências funcionais entre componentes estejam perfeitamente implementadas. Para isso é preciso uma abordagem diferente. Com relação à integração de componentes, existem duas vertentes principais para desenvolvimento de software: as abordagens bottom-up e top-down. Na abordagem bottom-up, o programa é desenvolvido a partir de rotinas básicas que prestam serviço a rotinas de níveis mais altos. Por exemplo, uma verificação de validade de CPF pode ser chamada em vários pontos de um programa. Será então uma das primeiras a serem implementadas. Na abordagem top-down, faz o inverso. O programador trabalha supondo que o código de baixo mais nível já esteja pronto. Assim, pode-se codificar chamadas à verificação de CPF, mesmo sabendo que ela ainda não existe. Em seu lugar, pode haver uma rotina fantasma que apenas retorna sempre um valor verdadeiro. Para realizar testes no desenvolvimento bottom-up, deve ser escrito código que invoque as rotinas de baixo nível, testando-as de diversas combinações de parâmetros. As rotinas escritas para tais testes são conhecidas como drivers, pois sua função é acionar o código que deve ser testado. No teste up-down, a função inversa é fornecida pelos stubs, que provém dados para as rotinas de nível superior, permitindo que se realizem os testes. Quando os dados são oriundos de arquivos, é comum que avaliadores criem bases de dados falsas, contendo registros para realizar os testes. Tais registros podem, inclusive, ser inconsistentes, contendo informação defeituosa para verificar o comportamento das rotinas. E aqui um gráfico mostrando para vocês o que significa você testar bottom-up e testar top-down. No caso de testar bottom-up, você cria drivers para testar as funções mais baixas. No caso do top-down, você cria stubs que retornam valores padronizados para você testar as funções mais elevadas. Então, bottom-up começa das funções básicas e chega até o programa inteiro, e top-down começa do programa inteiro e vai descendo nas funções. Eu, particularmente, gosto do bottom-up, não gosto do top-down. Após o teste e correção dos componentes individuais, segue-se uma etapa de construção de novo código. Na abordagem bottom-up, os drivers são substituídos por rotinas verdadeiras, enquanto na abordagem top-down, o mesmo se faz com os stubs. As novas rotinas devem ser novamente testadas em conjunto e o processo todo se repete até a conclusão do projeto. Muito bem. Agora vamos falar sobre orientação a objeto. O teste orientado a objeto consiste em realizar sequências de envios de mensagens. Essas sequências devem ser escolhidas de maneira a explorar o maior número possível de estados que o objeto possa assumir as transições entre eles. E aí vem um exemplo feito em C++, eu não vou falar sobre esse exemplo porque eu acho ele muito específico. Vamos direto para a questão da aceitação.
O teste de aceitação é realizado com o propósito de avaliar a qualidade externa do produto e, na medida do possível, também a qualidade em uso. Assim, só é possível quando o software está concluído e pronto para ser implantado. Evidentemente, é um teste com forte relação com o cliente, porque é o cliente que vai fazer o teste de aceitação. Ele participa tanto do planejamento como na realização do teste. O teste de aceitação é geralmente denominado de alfa, quando realizado no ambiente de desenvolvimento, é o que a gente chama de alfa teste. E beta, quando no ambiente do cliente, é o que a gente chama de beta teste. O teste de qualidade externa é, com frequência, a única alternativa no caso de aplicações desenvolvidas para mainframe. Uma forma de paliar a impossibilidade de utilizar a plataforma definitiva de execução é simulá-la, por exemplo, utilizando dados reais. Um outro tipo de teste de aceitação possível é o teste em paralelo, quando o sistema é desenvolvido para substituir outro já em funcionamento. O novo sistema pode funcionar em paralelo com o antigo e o comportamento de ambos é comparado até que se decida pela substituição. O teste em paralelo é indicado em sistemas críticos, aqueles que não podem parar de forma nenhuma. E aqui eles vão falar sobre ferramentas para teste. Muitas das ferramentas apresentadas aqui elas são totalmente obsoletas. E quando desaparecerem eu vou pular, tá? Então, diversos tipos de ferramentas existem para se fazer teste. As primeiras são as depuradoras. As ferramentas de depuração atualmente estão integradas aos ambientes de desenvolvimento e oferecem um grande conforto de uso. É possível codificar e testar o programa sem precisar trocar de ferramenta. O primeiro uso dos depuradores é realizar o rastreamento ou execução passo a passo. É possível assim observar a execução do programa a cada instrução e observar o conteúdo da memória. Os depuradores atuais permitem também que se modifique o conteúdo de variáveis durante a execução. Isso permite ao programador facilmente verificar hipóteses sobre a causa de um defeito difícil de isolar. Por exemplo, ao encontrar uma função como fun de P, onde P é o ponteiro, pode-se forçar o valor de P a ser nulo e verificar o resultado. O recurso de depuração é usado com tanta frequência que as CPUs passaram a incorporar recursos específicos na sua implementação. Um ponto de parada condicional permite escolher um momento preciso para interromper a execução, como, por exemplo, quando uma variável dentro de um laço recebe um determinado valor. E aqui está uma tela mostrando o Eclipse fazendo depuração dentro de um software Java. Você vai executando o software Java ponto a ponto e podendo verificar o valor de cada variável durante a execução. Isso é possível através do depurador que vem junto com o Eclipse. A verificação de acesso à memória permite determinar se um dado bloco de memória está sendo indevidamente utilizado e, caso isso ocorra, qual o ponto do programa que está causando o problema. Aí fala sobre algumas ferramentas de depuração, não vou falar sobre nenhumas porque elas todas já são mais que obsoletas. Agora, além dos depuradores, tem os profilers ou monitores. Em aplicações nas quais o desempenho é crítico, é importante conhecer os pontos de gargalo, ou seja, as porções do programa que são responsáveis pela maior parte do processamento ou que consomem muitos recursos. Por exemplo, em um sistema operacional, o escalonador de tarefas é um componente crítico. Se for lento, causará redução do desempenho da máquina como um todo. Ao implementar uma grande aplicação, nem sempre os pontos críticos são evidentes. Um programa de profiling permite obter estatísticas sobre a execução de um programa, tais como as funções mais utilizadas e a quantidade de memória CPU alocada por tais funções. Então, existem uma série de ferramentas que estão apresentadas aqui. Eu não vou citar nenhuma delas especificamente. Existem também ferramentas para teste. A automação da geração de casos de teste pode agilizar bastante essa tarefa, auxiliando, por exemplo, a garantir que o maior número de caminhos do programa seja coberto pelos testes. Existem diferentes versões desse tipo de ferramenta. Os geradores de casos de testes estruturais criam casos de teste com base na estrutura do código-fonte. O exemplo é a ferramenta Test Complete e outras que estão aqui apresentadas. E, finalmente, provando a correção do software. Novamente, é a utilização de métodos formais para provar matematicamente a correção de programas.
Essa parte realmente eu não vou levar em consideração, porque é uma parte muito cientificista, que acaba não sendo aplicada na prática, no trabalho do dia a dia, tá? Então essa parte 16.7 não precisa ser vista, realmente não. Interpretação abstrata, revisões, aqui sim, importantíssimo. A literatura não apresenta uma divisão universalmente aceita para os termos revisão e inspeção. Uma consulta a dicionários mostra que em português revisão tem um caráter mais rigoroso do que inspeção, e em inglês utilizado pela comunidade científica internacional, ocorre exatamente o contrário. Há ainda outro termo, walkthrough. Em nosso texto daremos preferência ao termo revisão. A revisão é um método formal, eficiente e econômico de encontrar defeitos. Foi introduzida na IBM na década de 70. Nessa atividade, uma pessoa ou uma equipe revisa um ou vários artefatos, como código, diagrama, documentação, verificando sua adequação a uma série de aspectos determinados. É possível aplicar essa atividade a diversas fases do desenvolvimento de software. E aí, o primeiro tipo de revisão é a revisão individual. Uma revisão deve ser feita preferencialmente por uma pessoa diferente daquela que desenvolveu o artefato. É aquilo. Quem codificou não testa. No caso aqui, quem codificou não revisa. As razões para isso já foram discutidas, né? Geralmente o autor do trabalho tem dificuldade em encontrar os erros. Um exemplo de técnica que se aplica à revisão individual é a revisão de requisitos por meio do PBR, que a gente já falou no capítulo 9. Outro exemplo é a revisão do código-fonte. Nesse caso, além de possibilitar encontrar defeitos, a revisão oferece duas vantagens: adequar artefatos a padrões da empresa e treinamento de pessoal. Os outros pontos serão explicados a seguir. É desejável que as empresas possuam padrões a serem seguidos por todos os desenvolvedores. Tais padrões podem abranger codificação, documentação de requisitos, arquitetura. Um dos objetivos das revisões é encontrar não conformidades com os padrões internos. Ou seja, você vai pegar um outro programador que vai revisar o código do programador que criou aquele código, procurando saber se ele seguiu o padrão de programação que é definido pela empresa. A revisão também pode ser usada como treinamento de novos funcionários. Ao revisar componentes produzidos por outros desenvolvedores mais experientes, o revisor entra em contato com padrões de nomenclatura, estilo de escrita e documentação. Isso permite um aprendizado intuitivo e, eventualmente, mais eficiente do que a leitura de manuais da empresa. A programação em duplas preconizada pela metodologia da XP é um bom exemplo de treinamento paralelo ao desenvolvimento. Existem estudos empíricos que mostram que as revisões podem ser melhor forma de encontrar defeitos em um código. A revisão diminui a quantidade de defeitos encontrados tardiamente no desenvolvimento de software, representando uma economia de custos na garantia da qualidade do software. E aí, a gente pode fazer as revisões em equipe também. Uma equipe de revisão pode trabalhar utilizando várias fontes de informação: os requisitos do produto, padrões de desenvolvimento de qualidade, cronogramas e objetivos a cumprir, código e documentação do componente a ser examinado. Essas fontes de informação podem ser distribuídas entre diferentes pessoas da organização. Para executar a atividade de revisão, faça uma reunião dessas informações e das pessoas envolvidas, ou seja, os stakeholders, além da equipe de apoio. A seguir, serão comentadas as funções que pessoas podem assumir em uma equipe de revisão. Para começar, o coordenador é a pessoa mais importante do processo. É desejável que seja alguém com grande experiência em desenvolvimento de software, mas é fundamental que apresente também características de liderança, como saber conduzir as atividades e mediar as intervenções dos participantes. Jordan aconselha que o coordenador não seja um gerente nem outra pessoa de administração, o que pode às vezes causar constrangimentos. A inibição é um fator muito negativo, pois o propósito da revisão é focar o produto e não os desenvolvedores. Durante a reunião, eles devem se sentir livres para discutir os problemas, sem receio de estarem sendo avaliados ou de sofrerem sanções futuras. Os avaliadores podem ser membros de um grupo de controle de qualidade ou desenvolvedores de código. Nesse segundo caso, é extremamente desejável que não tenham participado da implementação do componente. Pode ser responsabilidade deles verificar também se os padrões internos da empresa estão sendo aplicados, o que, de certa forma, caracteriza uma atividade de auditoria.
E ainda tem usuários envolvidos na revisão. Um representante dos usuários pode estar presente quando isso for possível. Seu papel é oferecer um ponto de vista externo da empresa de desenvolvimento e garantir que os requisitos estejam sendo claramente interpretados. Os desenvolvedores do componente, sendo revisado, devem estar presentes, mas terão um papel diferente dos avaliadores mencionados. Os desenvolvedores devem esclarecer dúvidas sobre o funcionamento e arquitetura do componente. A gente ainda tem um secretário que é responsável por registrar as decisões tomadas e deve ser alguém com conhecimento técnico, sabendo filtrar as informações que devem ser anotadas ou não. Dependendo da complexidade da revisão, essa pessoa pode ficar excessivamente sobrecarregada de trabalho para poder, ao mesmo tempo, anotar o que discutiu e participar das discussões. Idealmente, a equipe deve ser pequena, em torno de 4 membros, o que significa que os papéis descritos serão acumulados. Um número grande de pessoas acaba sendo improdutivo. Além disso, as revisões devem ter duração limitada, 2 horas é o tempo máximo recomendado. A revisão permite um rápido feedback. A partir do relatório gerado, pode-se trabalhar imediatamente sobre as causas. Além de detectar uma origem potencial de falhas no programa, a revisão pode apontar necessidade de treinamento, garantindo que o problema não se repita no futuro. As revisões não devem ser feitas para avaliar programadores e seus desempenhos individuais, ou em relação à equipe. Isso pode simplesmente levar à relutância em realizá-las. A maior eficiência das impressões é obtida com o desenvolvedor motivar moderadores experientes e com gerentes focados em melhorar os processos de desenvolvimento. Revisões, então, não devem servir para procurar culpados para possíveis fracassos. Agora, quando você está fazendo teste de software, em algum momento você precisa rastrear um defeito qualquer. E uma das formas de você fazer isso é você instrumentalizar o software. E é isso que vai ser descrito para vocês agora, nesse momento. Existem algumas situações que impedem do desenvolvedor de efetuar o rastreamento, como aplicações distribuídas com componentes sendo executados em várias máquinas, ou programas sendo executados em instalações físicas do usuário onde não é possível interferir. A instrumentação consiste, em geral, em incluir no código-fonte instruções para a saída de dados. Geralmente, essa saída é efetuada em arquivos, conhecidos como arquivos de log. Essa técnica foi bastante empregada antes de ferramentas de depuração estivessem disponíveis. Eu usei isso muito décadas atrás. Então, consiste em você colocar diversos lugares dentro do seu código, onde você manda para a tela o conteúdo de variáveis, ou algumas mensagens do tipo, passou por aqui, para que você possa saber onde é que o erro está acontecendo. Tá? Isso é instrumentação de software. Você pode jogar os dados na tela, e aí você vai estar fazendo uma instrumentação mais simples, ou você pode jogar no arquivo também, depois ler esse arquivo, que é o tal do arquivo do log. Um método mais sofisticado consiste em controlar a execução das instruções de saída de dados a partir do arquivo de configuração do programa. Neste caso, não se utiliza compilação condicional. Todas as instruções de rastreio estão presentes no programa, mas sua execução está subordinada ao teste de variáveis de depuração. Essas variáveis são inicializadas na carga do programa. Para exemplificar, considere esse trecho hipotético. O programador teria implementado uma classe rastreador. Ao carregar o programa, o arquivo de configuração é lido e contém as opções de rastreamento desejadas. Nesse exemplo hipotético, se a opção 1 tiver sido escolhida, apenas a segunda mensagem será incluída no log. Essa técnica é utilizada pela plataforma .NET. Muito bem, aqui fala um pouquinho sobre a questão dos arquivos de log. Os arquivos de log podem estar presentes na versão final do software liberado ao usuário. E o que ele está querendo dizer? É que você vai colocar toda a instrumentalização que você fez dentro do software, todas as mensagens que o software está emitindo, à medida que ele é executado, dentro de um arquivo de log. E aí, você vai entregar a versão final do software para o seu cliente com isso funcionando. A utilidade disso reside no fato de dificilmente se pode replicar em laboratório as condições de uso a que o programa será realmente submetido. Ao instrumentar um programa, é importante ter em mente efeitos como possível redução de desempenho. O programa vai ficar um pouco mais lento, né?
O acesso à escrita disco é uma operação extraordinariamente lenta comparada com o processamento da CPU. Exemplificando, em programas de textos de cálculo, escritas frequentes no arquivo de log podem atrasar muito a execução e, consequentemente, a depuração do software. No caso de um programa liberado ao usuário, a degradação do desempenho causada pelo log também deve ser cuidadosamente verificada. Assim é possível escolher com muito critério os pontos a serem instrumentados. Informações registradas devem ser úteis, economizando espaço. Também pode ser importante considerar a descrição das informações. Um arquivo de log não deve expor detalhes de arquitetura ou funcionamento do programa a qualquer interessado. Para isso, podem ser utilizados apenas pelos desenvolvedores da aplicação. Finalmente, é preciso pensar no tamanho do arquivo do log, e não deve crescer sem limites. O meio de resolver o problema consiste em remover a porção inicial e mais antiga do arquivo, quando seu tamanho ultrapassa o limite pré-fixado. A operação é simples e, para arquivos pequenos, o tempo acrescentando a carga do programa é praticamente imperceptível. Algumas das informações úteis é incluir no arquivo de log: configuração de hardware onde o programa está rodando, funções ativadas pelo usuário, arquivos acessados, detalhes relevantes sobre a execução das funções, mensagens de erro e incidentes quanto ao encerramento abrupto. E a documentação? A gente falou lá em cima sobre o plano de testes, que é o padrão IEEE, e aqui a gente vai falar sobre o padrão IEEE para a documentação. As diversas atividades de verificação e validação utilizam ou geram vários documentos diferentes. Por exemplo, o resultado de uma reunião de revisão é um relatório formal. Uma análise utilizando PBR utiliza como entrada o documento de requisitos. Além de garantir boa comunicação dentro da equipe, os formulários padronizados têm uma segunda utilidade importante. Até certo ponto, direcionam o processo em si. Por exemplo, se ao preencher um formulário, o encarregado de testes encontra os campos de item a ser testado e critério de aceitação, irá sentir-se obrigado automaticamente a realizar o planejamento da sua atividade de teste. Empresas devem estabelecer seus padrões mesmo ao utilizarem metodologias prontas. Um modelo já existente para verificação e validação é a norma IEEE, que estabelece o formato da documentação e, com este, as informações a serem registradas. Dessa forma, a norma pode servir até como um ponto de partida para que a empresa organize atividades de validação e verificação. A norma abrange os seguintes documentos: plano de testes, especificação do projeto de teste, especificação de casos de teste, especificação de procedimento, relatório de transmissão de item, log de teste, relatório de incidentes e relatório final. Obviamente, uma empresa não precisa criar todos os documentos mencionados na norma. O documento de planejamento é provavelmente o mais importante e, entre outros tópicos, deve conter identificação e referências, itens a serem testados ou não, critérios de aceite e rejeição, contexto do teste, configuração de hardware e software e cronograma. Ao comentar sobre o uso de documentos, Jordan sugeriu que as pessoas responsáveis os assinem, mesmo quando isso parecesse uma formalidade desnecessária. O ato de assinar torna claro às pessoas que elas são responsáveis pela tarefa e, sobretudo, pelos seus resultados. Se, por exemplo, um software apresentar um defeito que deveria ter sido revelado em uma atividade de teste, a pessoa responsável será identificada. O objetivo é de aumentar o engajamento e o senso de responsabilidade de todos os participantes do processo. Muito bem. Nós terminamos então de ver verificação e validação. Então, validação é você verificar se o software foi construído de acordo com as especificações. E verificação é a gente saber se o software foi construído da forma correta. E aí eu passo para a atividade de hoje. Já vou apresentar para vocês. Hoje é dia 1º de junho. Nós vimos o conteúdo 14, validação e verificação. E a tarefa de hoje é um questionário a respeito da aula anterior, qualidade de código. Ela é uma tarefa de hoje porque ela deve ser feita hoje mesmo.
Então, eu vi aqui que 2 já fizeram a tarefa. Então, se vocês ainda não fizeram a tarefa, eu sugiro que vocês utilizem o restante do tempo para poder fazê-la, ok? Professor, uma pequena pergunta. No tempo de recuperação, você vai reabrir todos os trabalhos? Não, o tempo de recuperação é para você fazer o trabalho final, caso você não consiga fazer o trabalho final. Para reabrir todos os trabalhos que você ainda não fez, eu posso fazer isso agora. Inclusive, eu abri todos dos meses anteriores. Já. Se tiver algum que você não fez, você já pode fazer. Quer que eu verifique para você quais que você não fez? Teve um bocado aí, né? Os de pesquisa eu não fiz e eu não fiz um questionário, se eu não me engano. Alguns questionários. Você não fez questionário 11, 12, 10. Não fez os trabalhos. O questionário 8 você também não fez. As tarefas dos dias 27/4, 11/5 você também não fez. O 27/4 é do sábado? Não sei, 27/4. 27/4. Mês 4. Tem que ir lá dar uma olhada. Então tem 5 trabalhos aqui que você ainda não fez, que podem melhorar bem a sua nota. Então seria interessante você fazer antes do trabalho final. Quem sabe você não consegue melhorar a sua nota suficiente para que você não precise pontos, ou precise de poucos pontos no trabalho final, né? Vou fazer isso, então. Tá bom? Tá bom. Gente, diga, João. Inclusive, esse trabalho final, você vai explicar mais pro final, né? Mas a gente vai ter que fazer os testes e avaliação de interface em cima de um software que você vai determinar pra gente, ou vai ser um que a gente vai escolher? É o seguinte, você não vai fazer teste nenhum. Você vai fazer um planejamento de um teste. Ah, tá. Criar um roteirozinho de como... Isso, você vai fazer o roteiro do seu plano de testes. Uhum. E o software você mesmo que vai escolher, um projeto que você mesmo vai definir. Ah, não. Tá bom? É um roteiro, você não precisa fazer teste nenhum. Ah, entendi. Entendeu, Davi? Entendi. Muito bem. É isso, pessoal. Eu fico aqui até as 10h30. Vocês têm não só um trabalho, mas já deu para perceber que vocês têm vários trabalhos para fazer. E eu sugiro que vocês aproveitem o tempo para fazer esses trabalhos todos, tá bom? Beleza? E se não conseguirem entrar em algum questionário, tiver alguma barreira no Moodle, me avisa aqui rapidinho que eu vou lá e resolvo. Tá bom? Beleza. Então tá. Se precisar de mim, eu tô por aqui até as 10h30. Até mais. Valeu, senhor. Até mais. Até mais.